Irmãos, boa noite. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Não foi muito fácil chegar. Eu venho de São José dos Campos, que não é muito longe daqui, mas ainda não estou assim proficiente no trânsito de São Paulo. Obrigado, irmão. E passei algumas saídas e entradas erradas ali, mas graças a Deus cheguei bem. E muito alegre em ver o trabalho que os irmãos estão fazendo, muito alegre em participar deste culto de inauguração, bastante entusiasmado com o que vi até agora, ouvi dos irmãos. O vídeo que conta a história aqui da igreja, ele é bastante emocionante. Deus honra os pequenos começos, e é bom saber que os irmãos estão assim engajados e desejosos de ter um local apropriado para adorar ao Senhor e, sobretudo, para pregar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer a saudação de nossa igreja lá em São José dos Campos, igreja irmã desta igreja, a Igreja Batista da Graça. Os irmãos que sabem que estou aqui mandam um abraço aos irmãos e estão orando pelos irmãos aqui também, por esta igreja. E por favor recebam então assim o nosso carinho, o amor de nossa igreja. Recebam também o nosso cumprimento lá da editora Fiel. A Fiel é um ministério que tem servido a igreja já há alguns anos, 40 anos no Brasil, através de literatura, através de conferências teológicas. Eu tenho tido o privilégio de servir a Deus ali já há mais de 10 anos. E os irmãos que não conhecem esse ministério podem me procurar depois, a gente pode conversar. E você pode também procurar na internet, tem muita coisa legal lá, muita coisa boa, que você pode usar para seu próprio estudo, para sua edificação pessoal, para estudos na igreja. Eu creio que os irmãos haverão de achar bom material, bom conteúdo sobretudo que honra a palavra de Deus ali no site da Fiel. Também quero cumprimentar em nome do seminário Martin Butzer, um seminário novo. Começamos no ano passado em São José dos Campos, mas que tem polos já espalhados pelo país. Temos alunos inclusive aqui de São Paulo. E os irmãos que quiserem saber mais sobre isso também podem me procurar. Mas eu quero pedir que você curve agora a sua fronte. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe o tempo que nós teremos aqui com Ele agora. Senhor, nós te damos graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pelo riquíssimo privilégio que temos de abrir a Tua Santa Escritura e através dela receber o conselho do Senhor, revelado pelo Espírito Santo, para a Tua igreja, o Teu povo. Senhor, Tu trouxestes estas pessoas aqui nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor as abençoe, que seja a Tua palavra, que seja o Teu Espírito, que seja a Tua revelação. 2000 anos que nós temos o cânon completo às mãos, aos cuidados da igreja. Senhor, ajuda-nos a usar a Tua palavra, a honrar a Tua palavra, a ter estima por ela, a nos apropriarmos do ensino dela, que ela seja a nossa palavra. O Senhor a tem usado para produzir fé em nosso coração. Nós pedimos que fé nos seja dada. Nós pedimos que ela nos corrija, nos exorte, que ela nos endireite, nos santifique, que ela nos faça mais parecidos com Jesus, o Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a honrar a Tua santa palavra. Que esta igreja, Igreja Batista Reformada de São Paulo, tenha a Tua palavra no centro sempre. Que através deste púlpito, Senhor, flua com fidelidade todo o conselho de Deus, para a glória do Senhor e para o bem desta cidade. Nós confiamos em Ti, nós oramos com fé em Jesus, certos de que nele o Senhor pode fazer muitas coisas por esta cidade através desta igreja. Eu rogo as Tuas bênçãos, Senhor nosso Deus, em nome de nosso Salvador Jesus, consumador de nossa vida e fé. Amém. Irmãos, não sei quem aqui já ouviu falar de Charles Haddon Spurgeon. Foi um grande pregador do século XIX na Inglaterra, e o púlpito da igreja dele ficava bastante elevado, mais do que esse aqui, e ele costumava ficar no seu gabinete antes de
ter a oportunidade de subir para pregar a palavra de Deus, e ele sempre sentia aquele senso da presença de Deus no momento em que ele abriria a palavra, consciente de que se Deus não fala através das Escrituras, por mais que ele fosse eloquente, e ele era, e por mais que ele fosse persuasivo, isso também ele era, por mais que ele tivesse aqueles dons da comunicação, da retórica, ele tinha, por mais que essas coisas fossem presentes na vida dele, sem o Espírito falando, através da Escritura, não adiantaria nada. Então ele subia cada degrau daquele púlpito, fazendo aquela oração bem simples, dizendo: eu creio no Espírito Santo, porque ele tinha esse senso de que é o Espírito quem aplica a palavra de Deus. Eu vi que tinha 3 degraus aqui, pensei, bom, acho que vai me ajudar a orar um pouco, pedindo que o mesmo Espírito que abençoou Spurgeon nas suas pregações, o faça com este irmão que está aqui, sabendo que ele não tem nenhum daqueles dons de comunicação que Spurgeon tinha. Então os irmãos, por favor, sejam pacientes comigo e procurem abstrair daquilo que vou dizer, mesmo com os meus maneirismos e aqui provavelmente as minhas falhas, o que Deus tem para falar através da Escritura. Mas antes de nós abrirmos o texto sagrado, eu quero dizer uma coisa. Nós estamos aqui para inaugurar esse templo, celebrar o nascimento da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Os irmãos que estão organizando esta igreja certamente sabem que esse nome, e o pastor Walter agora há pouco me perguntava: o que você achou do nome? Eu disse: gostei muito, mas ele traz, pastor Walter, uma responsabilidade muito grande, porque tem raízes históricas e teológicas que estão atrelados a este nome, Igreja Batista Reformada. Quando nós dizemos que somos reformados, nós estamos afirmando que abraçamos como bíblico o sistema de teologia que foi chamado na história de doutrinas da graça. Aquelas doutrinas que afirmam a depravação total do homem, a natureza incondicional da eleição de Deus, o propósito particular da redenção, o chamamento irresistível, a perseverança e a preservação dos santos. Eu vi aqui no vídeo que foi mostrado aquele que era o lema da Reforma Protestante, os 5 solas, a insígnia da Reforma: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura, e a glória somente a Deus. Nós também reconhecemos que a fé reformada abrange muito mais do que a doutrina da salvação. Os ensinos da fé reformada, eles lidam com muitas outras coisas, como a maneira que nós vivemos nesse mundo, como a igreja avança a pregação do Evangelho, como nós conduzimos as nossas famílias, como nós conduzimos o culto público a Deus, como as igrejas são governadas. Fé reformada envolve tudo isso. Nós também dizemos aqui que somos batistas. Nós afirmamos assim que nós cremos no batismo de discípulos, daqueles que foram evangelizados, daqueles que foram convertidos e que fizeram profissão pública de fé e que baixaram as águas, mergidos, mergulhados, como João Batista fazia, e que tem no batismo o sinal dramático, o símbolo, e os irmãos devem se lembrar que o valor do símbolo está na coisa significada. Nós temos no batismo o símbolo da ação de Deus nas nossas vidas, a saber, a nossa morte para nós mesmos e a ressurreição para a vida em Cristo, na comunidade visível, igreja local. Então, Igreja Batista Reformada de São Paulo é um nome que tem lastro, que tem raiz histórica, teológica. Nós precisamos ser bastante propositivos com isto, afirmativos. Nós precisamos honrar a tradição histórica que hoje, no dia 2 de fevereiro de 2013, nos permite inaugurar esta casa de adoração ao Senhor. Mas eu quero contar uma história para vocês
E assim a gente abre as Escrituras e trabalha um pouco nela nesta noite. Há muitos anos atrás, uma equipe missionária visitou uma cidade. Chegou numa vila onde ninguém conhecia Jesus, nem o evangelho dele. E eles não dispunham de muitos recursos. Na verdade, eles tinham pouquíssimos recursos à mão. E eles chegaram naquela cidade não tanto porque tinham um propósito de ir para lá, mas é porque estavam lidando com uma dificuldade da onde eles tinham vindo e pararam lá. Mas quando chegaram ali, eles passaram a pregar o evangelho. Eles tinham apenas o Antigo Testamento na mão naquela oportunidade. Eles testemunharam o evangelho com tanta vivacidade, com tanto entusiasmo, com tanta convicção, que o resultado do trabalho desses irmãos, dessa equipe missionária pequena que esteve lá, foi a conversão de muita gente, muito mais do que eles podiam imaginar. De modo que, em pouco tempo que eles permaneceram ali, eles conseguiram organizar uma igreja. Plantaram ali, naquela cidade, uma igreja, e essa igreja, em pouco tempo, passou a enfrentar lutas e dificuldades. Mas é uma igreja que estava debaixo da convicção do evangelho e da confiança em Deus. Pecados foram abandonados, uma nova vida foi assumida. De repente, aquela igreja começou a se tornar conhecida, pessoas de outras cidades começaram a ouvir falar daquela igreja. Um grande avivamento aconteceu ali. Essa igreja foi a primeira igreja batista reformada de Tessalônica. Os irmãos abram comigo, por favor, a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Como o nosso tempo aqui nos permitirá trabalhar apenas esse primeiro capítulo, eu quero tentar oferecer aos irmãos algumas coisas que estão presentes nesta Epístola do Apóstolo Paulo àqueles macedônios de Tessalônica. Veja o que diz a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegrias do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte que se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para os irmãos. Tessalônica é uma cidade grega, importante, tanto geográfica como politicamente. Ela estava situada ao noroeste do Mar Egeu, uma planície que era bem irrigada. De lá era possível enxergar aquele que é o Monte Olimpo, a habitação dos deuses, segundo a mitologia grega. Foi fundada por um general de Alexandre o Grande, chamado Cassandro. Ele honrou a irmã de Alexandre, que se chamava Salônica, com o nome daquela cidade. A cidade existe até hoje, é a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando apenas atrás de Atenas. E o apóstolo Paulo, o texto de Atos nos dá conta de que ele foi para aquela região da Macedônia por conta de uma visão. Na sua segunda viagem missionária, o Espírito Santo, através de uma visão, indicou que ele seguisse a Macedônia. Aquele moço que aparece na visão de Paulo dizendo: passa a Macedônia.
Então ele deixou o seu caminho na Ásia e foi para aquele local. Ele chegou em Tessalônica depois de ter viajado uma distância de 175 quilômetros. Eu vim 120 quilômetros de São José dos Campos e cheguei em 1h30 aqui. Ali eles andavam a pé, não usavam nem animais de carga para fazer esse tipo de trajeto. Então os irmãos sabem que sem os recursos que nós temos hoje, aquela foi uma viagem difícil. E ele saiu da cidade de Filipos. Lá em Filipos ele tinha sido ultrajado. Inclusive fez valer o seu direito como cidadão romano quando ele foi injustamente açoitado, quando ele foi injustamente preso sem um devido processo e nada disso. E quando ele chegou em Tessalônica, ele começou a pregar o Evangelho. Atos nos diz que imediatamente ele procurou a sinagoga, era o procedimento comum do apóstolo Paulo. Ele procurava primeiro os judeus, chegava lá com o texto do Antigo Testamento, abria a Escritura para os judeus e passava a mostrar, como Jesus fez no caminho de Emaús, que o texto do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, o Messias, aquele mesmo que havia sido crucificado poucos anos atrás em Jerusalém. E o texto de Atos nos dá conta de que muitas pessoas se converteram, alguns entre os judeus e uma multidão de gentios. Os gentios são os pagãos, aquelas pessoas que não conhecem a revelação de Deus, aquelas acerca das quais o apóstolo Paulo nos fala em Romanos no capítulo 1, aqueles que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E um dado importante dessa epístola é que ela é uma das mais antigas do Novo Testamento. Provavelmente escrita lá da cidade de Corinto. Logo depois que o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para Atenas, onde ele passou talvez uma das experiências mais frustrantes da sua carreira missionária, porque Paulo, ele já enfrentou de tudo: perseguição, açoite, tentativa de homicídio, sequestro. Você pode imaginar todo tipo de perseguição dura, esse tipo de perseguição que aqui ninguém sofre, ele enfrentou. Mas sabe, em Atenas aconteceu uma coisa curiosa. Talvez o que aconteceu em Atenas com Paulo seja alguma coisa que os irmãos aqui experimentem também, na cidade de São Paulo: indiferença. Lá ele não teve pessoas com bastões e com pedras e com tochas e com aquelas palavras de ordem e de ódio, tentando demovê-lo de sua palavra ou simplesmente destituí-lo e tirá-lo de lá. Eles não deram importância, não deram bola para ele. Então ele, depois de permanecer um tempo em Atenas, com alguns poucos convertidos, seguiu para Corinto. E é de lá, então, que ele escreve essa epístola aqui aos Tessalonicenses, uma das suas primeiras epístolas, uma das mais antigas do Novo Testamento. Tem muita coisa preciosa que nós aprendemos aqui nesta carta. Nela nós temos um pouco da história de uma das primeiras igrejas plantadas ali na Europa. E há muito valor em nós estudarmos com devido cuidado essa epístola. Esta era uma igreja que experimentou uma forma de avivamento que nós não vemos presente, inclusive, em nenhuma das outras epístolas do apóstolo Paulo. Ele assina ao lado de Silas, que aqui aparece na forma latina como Silvano, de Timóteo, e ele de fato manda Timóteo para Tessalônica para que ele obtivesse notícias da igreja, visto que Paulo precisou sair de lá correndo. O mesmo problema que ele enfrentou em Filipos, ele também enfrentou em Tessalônica. Atos 17 dá conta de que quando ele estava em Tessalônica, alguns dos de Filipos viajaram até Tessalônica e começaram a inflamar aquelas pessoas da cidade contra o apóstolo Paulo, de modo que ele se viu na necessidade de fugir de lá. E ele foi sozinho para Atenas. Provavelmente Paulo e Silas ficaram ali e depois levaram notícias a Paulo. E Paulo então sentiu a necessidade de escrever àqueles irmãos para instruí-los e também para encorajá-los, exortá-los. Uma característica dessa igreja é que, conquanto nós vejamos nela sinais muito evidentes de uma ação poderosa de Deus, transformando uma comunidade de uma maneira como poucas vezes se tinha visto na história recente do cristianismo daqueles dias, é que aquela igreja tinha pouco critério doutrinário. E aqui é só um pequeno anacoluto para a gente considerar isto, porque é importante. O apóstolo Paulo, ele precisa lidar com aquela igreja por conta da sua falta de discernimento. Eles não tinham muito entendimento, e talvez isso é fruto do fato de que Paulo saiu rápido de lá e não teve condições de desenvolver uma teologia mais robusta ali. E eles
eles recebiam com entusiasmo o texto e o ensino. Atos diz isso, mas fala que aqueles de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles paravam para verificar a Escritura, para ver se as coisas eram assim mesmo. E de fato o que a gente vê em Tessalonicenses é que o problema da igreja estava justamente neste quesito da sua teologia, que às vezes é um pouco defeituosa. E isto, meus irmãos, outra coisa importante para esta igreja: quando a teologia é defeituosa, a vida também fica. Aqueles irmãos, porque não tinham o entendimento correto sobre a volta de Jesus Cristo, estavam sentindo desespero e desânimo, achando que aqueles que morreram antes da volta de Jesus estavam perdidos para sempre. E outros, pior ainda, pararam de trabalhar, achando que Jesus Cristo voltaria a qualquer momento, e passavam o dia inteiro na igreja. Então, irmãos, um entendimento equivocado de teologia pode trazer efeitos muito nocivos para a comunidade, como aconteceu ali. O apóstolo Paulo se viu na necessidade de corrigi-los. Mas agora vamos aqui ao texto do capítulo 1, porque nós precisamos prosseguir. Temos muitas coisas bonitas para aprender aqui. Mas eu quero destacar alguns pontos deste primeiro capítulo que nós lemos. O primeiro ponto é que a igreja é de Deus, que Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte das nossas virtudes. O segundo ponto que eu vou trabalhar é que o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E o último ponto é que o testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação. Deus é a fonte das nossas virtudes, a igreja é dele. Paulo inicia a carta aqui chamando aquela igreja de igreja que está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Ele lembra os Tessalonicenses, aquela igreja bem jovem, de quem era a igreja. Irmãos, especialmente membros da Igreja Batista Reformada de São Paulo, de quem é esta igreja? De quem é esta igreja? Ela é de Deus, em Jesus Cristo. Ele faz isto na saudação dele, na palavra inicial, como que dizendo: olha, de tudo que eu vou dizer, lembre-se, o mais importante, o mais essencial, o mais fundamental, básico, a igreja é de Deus, ela é de Deus, ela não é nossa. Que triste quando homens subvertem esse ensino e se veem como donos da igreja, como donos das pessoas, manipulando pessoas, buscando resultados através de métodos pragmáticos, sem considerar que Deus, sendo o dono da igreja, sendo Ele mesmo o fundador da igreja, o idealizador da igreja, Ele estabeleceu os meios através dos quais a igreja deve ser nutrida e através dos quais ela deve crescer e se expandir. A igreja é de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, quando despedia-se de presbíteros, numa cena muito emocionante das Escrituras, entristecidos, chorando, porque Paulo disse a eles, lá em Éfeso: nunca mais vocês verão o meu rosto. E ele então, numa série de exortações, lembrando aqueles irmãos de Éfeso algumas das coisas mais essenciais, ele lembrou aqueles presbíteros dizendo: pastoreai a igreja de Deus, porque ela foi comprada por preço, sangue do Deus homem. Aqueles que puderem estar aqui amanhã, nós falaremos um pouco sobre isso, quando estudarmos o Evangelho de Marcos. Sangue de Jesus, ele foi o preço que Deus usou para comprar a igreja, para comprar para si o povo. Atos 20 e 28. É a igreja de Deus, comprada com o preço do sangue de Jesus e fundamentada em Jesus. Efésios 2, 19 a 22, nós lemos que a igreja é o ajuntamento de todos aqueles que ouviram o Evangelho, que experimentaram a palingenesia, a regeneração, que creram em Jesus, com fé, com arrependimento, que foram justificados, adotados, que estão sendo santificados, que estão se preparando para o encontro final com Deus nas alturas, quando Jesus voltar. A igreja é constituída de pecadores redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, salvos, que nasceram de novo, novas criaturas, nação santa, povo e família de Deus, escolhidos desde os tempos eternos, que vivem em comunhão e que se ajudam mutuamente, desenvolvendo em si o caráter de Jesus, exortando-se mutuamente, exibindo a luz do céu em um testemunho de ação de graça em sua vida. Calvino disse que a igreja é a igreja quando Deus preside e Cristo reina. A igreja não é a igreja se não for fundada em Deus
e em nome de Jesus. Por isso o apóstolo nesse primeiro versículo diz: em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos, tudo que somos como povo de Deus, vem de Deus, flui de Deus. O texto de Romanos 8 fala dessa incorporação do caráter de Jesus Cristo que todo crente deve ter. Porque Ele é a pedra fundamental, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja existe para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Não é nem para evangelizar. Nós evangelizamos sim, nós pregamos o evangelho sim, para trazer mais adoradores, para trazer mais homens e mulheres, para que conheçam a glória da majestade de Deus e rendam-se a Ele, para que façam sim parte desta comunidade chamada igreja e se tornem adoradores. Mas no verso 2 ele prossegue destacando algumas virtudes daquela igreja jovem. Ele diz que dá graças a Deus por cada um deles. O capítulo 2 dessa epístola aos Tessalonicenses é lindo porque mostra todo o cuidado pastoral, 3 também, que o apóstolo Paulo tinha com aquelas pessoas. Cada rosto, cada vida, cada história, cada experiência, cada drama humano daquela cidade, de pessoas que converteram-se e que perderam muitas coisas por conta disso. Irmãos, a gente não experimenta nada daquilo que eles experimentaram. Talvez alguns irmãos hoje vivem no Oriente Médio ou países da África, esses saibam um pouco do que significava ser cristão naqueles dias. Mas o apóstolo Paulo tinha cuidado e preocupação por cada um deles. E ele se lembrava nominalmente daquelas pessoas, com carinho, com a intenção de vê-las crescendo, com a intenção de vê-las solucionando os seus dramas pessoais, os seus problemas, suas histórias. Os dramas humanos de 2000 anos atrás em Tessalônica não são muito diferentes dos dramas humanos que nós enfrentamos aqui em São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros, hoje em 2013. Que o ser humano, desde a queda, ele enfrenta essencialmente os mesmos problemas. E ele cuida então daquelas pessoas. Eu quero destacar aqui, no verso 3, 3 coisas importantes. E eu vou me deter um pouquinho nessas 3 coisas, que fazem parte dessa igreja. Da igreja de Deus em Cristo, na cidade de Tessalônica. Você vai notar, se você ler as epístolas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que esses 3 elementos são muito importantes para ele. Ele vai identificar 3 coisas que devem estar presentes na vida de uma igreja. Então, irmãos, que são de outras igrejas, irmãos da Igreja Batista Reformada de São Paulo, de todas as coisas que nós precisamos ter, eu quero insistir que essas 3 que o apóstolo Paulo aqui demonstra no verso 3, são coisas muito importantes, básicas, e os irmãos devem buscá-las. Ele diz assim, que ele se recorda, diante de Deus, Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui falando de fé, esperança e amor. Você vai ver que ele vai dizer isso em Corinto, vai dizer isso aos Colossenses, vai dizer isso aos Efésios e em muitas outras das suas epístolas. Ele repete esses 3 dons que fluem, que vêm de Deus, como dons essenciais à experiência da igreja. Eu quero gastar alguns minutinhos falando de cada um deles. Começar com a fé. Martinho Lutero, reformador da igreja, ele escreveu do lado de Romanos 1,17 a expressão em latim dizendo sola fide justificate. Só a fé justifica. O texto é aquele que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero tinha um problema sério com o problema da justiça. Ele buscava o seu confessor insistentemente, porque ele entendia que a cada pecado ou pensamento impuro ou pecaminoso que ele tivesse, ele precisava ser purificado novamente. Então ele buscava confessar os seus pecados e no caminho de volta para o seu quarto ele lembrava-se de outros pecados ou ele cometeu algum pecado em pensamento e voltava para aquele confessor, até o ponto de o confessor dizer para ele, olha, você devia cometer um pecado de verdade, por que você não mata alguém ou não vai sair com uma prostituta, alguma coisa assim, aí você vem se confessar.
Mas o problema de Lutero era que ele achava que ele só poderia alcançar a justiça de Deus através dos seus próprios esforços. E por isso ele detestava Deus. Ele achava Deus um ser severo, um ser injusto, implacável. Não justo, mas implacável. Até que, finalmente, quando ele leu esse texto, como se um raio de luz do céu desceu ali naquele dia, no seu texto bíblico, no seu coração, de modo que ele pôde perceber que o mesmo Deus que exige um padrão de justiça elevadíssimo, que de fato é impossível de ser alcançado através dos nossos esforços, provê o meio de satisfação dessa justiça. E ele percebeu que a fé é um instrumento de Deus para que nós recebamos a justiça dele em Jesus Cristo. Ele descobriu ali, ou melhor dizendo, ele redescobriu ali um ensino antigo, que lá na igreja primitiva já era presente, e que depois se tornou um lema dos reformadores, dizendo que a justificação pela graça mediante a fé é aquele artigo pelo qual a igreja cai ou fica de pé. No catolicismo, e esse era o problema que causava confusão em Lutero, a ideia de justiça era ensinada através de uma linguagem médica. A justiça é infundida aos poucos, à medida que você vai fazendo uso dos sacramentos, que você vai vivendo uma vida de santidade e de pureza, você vai recebendo aos poucos, num processo crescente, a justiça divina. Lutero entendeu que não é assim. Ele abandonou essa linguagem da medicina e passou a aplicar uma linguagem forense. Ele disse que a justiça, ela não é infundida aos poucos, ela é imputada. Ela é concedida, nós somos declarados justos. Ele chamou isso de doce troca. Jesus recebe toda a carga do nosso pecado e nós recebemos toda a carga da justiça dele. A frase de Lutero sobre isso é muito bonita, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor, Tu és a minha justiça, e eu sou o Teu pecado. Tomaste em Ti o que não era meu, e deste-me o que eu não sou. Ele percebeu que essa justiça, ela é oferecida ao homem pela fé. A fé é muito importante. É dom de Deus. É através dela que nós nos apropriamos da justiça que Deus oferece em Cristo Jesus. Se você ler o texto de Romanos capítulo 3, Romanos 1:17 e passagens correlatas, você vai perceber isso com bastante clareza. Infelizmente a gente não vai poder passar por elas. Mas a fé é o meio, é um instrumento através do qual nós recebemos a justiça de Deus. Todos aqueles que creem no nome de Deus. Romanos talvez seja a epístola que mais se fala de fé. É um dom fundamental. Sem ela não temos a justiça. Sem ela nós não temos nada diante do Senhor. Nós recebemos a justiça de Cristo pela fé. Irmãos, a fé é um dom divino. O apóstolo Paulo mesmo aos Efésios disse que a fé é dom de Deus. Ele disse que nós estávamos mortos em delitos e pecados e que nós somos salvos pela graça por meio da fé. A palavra dom, a palavra doreia, significa presente, dádiva, algo que é dado, graciosamente, gratuitamente. A igreja precisa ter fé. Fé é dom da igreja. Nós precisamos entender que é pela fé que nos apropriamos, que recebemos gratuitamente a justiça de Jesus Cristo, através da qual nós podemos nos colocar diante de Deus, ainda que pecadores. Sim, pecadores. O pecado não se esvai de nós completamente. Uma vez que nós recebemos essa justiça, nós agora lutamos para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Isso se chama na Escritura santificação. Ainda pensando em fé,
ela envolve alguns elementos importantes. Ela envolve conhecimento do Evangelho. A fé tem objeto. A fé não é uma coisa vaga, não é aquilo que o sujeito faz quando vai jogar na loteria, porque se você falar com pessoas religiosas, de outras orientações religiosas, elas dirão que têm fé, e é possível que tenham mesmo. Mas a fé cristã, ela é uma fé de conteúdo, é uma fé que tem conhecimento, é uma fé que discerne o seu conteúdo, é uma fé na obra e pessoa de Jesus Cristo. Os reformadores chamavam isso de notícia, conhecimento. Você tem a fé no Evangelho. Marcos 1,13 fala que o Senhor Jesus Cristo pregava o Evangelho do reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra crede ali é tende fé no Evangelho. Arrependei-vos e tende fé no Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de salvação. Jesus então nos chama a ter fé no Evangelho. A fé envolve também, além de conhecimento, assentimento, que é nós reconhecermos que esta mensagem é verdadeira. E envolve confiança, que é nos lançarmos nesta mensagem com confiança, entendendo que através dela nós recebemos a salvação. Agora você percebe, aqui o apóstolo Paulo vai dizer que a fé desses irmãos, esta fé que tem conhecimento, tem conteúdo, que tem assentimento e confiança, é uma fé operosa. Ele diz que, ele a qualifica aqui, essa palavra para operosa, a palavrinha grega ergon, que significa literalmente obra. Tiago, na sua epístola, nos lembra que a fé sem obras é morta. Uma outra maneira de colocar isso é que as obras, elas não são meio para obtermos fé de jeito nenhum, mas elas são evidência de que nós já recebemos a fé. Se nós dissermos que temos fé, mas não temos boas obras, esta fé não é operosa. Nós precisamos duvidar se esta fé de fato é a fé em Cristo Jesus. A fé desses irmãos, uma igreja jovem, que não teve tempo de estudar no seminário Martin Butzer, e nem de ler os livros da editora Fiel. Essa igreja era uma igreja jovem, mas o apóstolo Paulo disse que ela tinha uma fé operosa. A fé verdadeira, a fé que crê na mensagem certa, que confia na mensagem certa, ela nunca vem sozinha. Ela é acompanhada de boas obras, ela produz frutos morais. Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito: paz, alegria, amor, longanimidade, paciência, domínio próprio e outras coisas. Ela muda o jeito das pessoas viverem. A fé muda, ela dá virtudes, ela nos permite nos afastarmos dos nossos vícios, dos nossos hábitos, daqueles pecados que nos escravizavam antes. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Calvino diz que uma das maneiras pelas quais nós expressamos o nosso amor a Deus é através das obras, porque elas são a evidência de que a fé já agiu em nós. Mas a Escritura aqui fala também de amor. O amor é o principal dos dons. O texto fala de um amor abnegado. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós temos aquele texto tão belo e tão poético que fala sobre a excelência do amor. Aqui, meus irmãos, precisamos ser lembrados de que nós somos alvos do amor de Deus, que é o amor que nos capacita a amar. Paulo em Efésios fala da largura, altura, comprimento, da profundidade, do amor de Cristo, um amor que excede todo entendimento, toda a nossa compreensão, que vai além daquilo que nós podemos expressar em palavras. João fala, naquela passagem que a gente decora e ensina para os nossos filhos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe? Às vezes a gente fica muito distante da realidade do que isso representa e permite que isso se torne um conceito muito etéreo, muito vago. Não permitamos que isso seja realidade para nós. A gente deve sentir um pouco da dor e da tristeza e da angústia que representa o amor de Deus em dar o seu Filho. Isto não é pouca coisa. Deus
aconteceu uma coisa no cosmos, no universo, na história. Deus separado de Deus. Deus recebendo natureza humana. Deus vivendo entre os homens. Um dos astronautas do Apollo 15 disse que, o nome dele é Irving, já falecido, disse que mais glorioso do que o homem ter pisado na lua é o filho do homem ter pisado nesta terra. E Deus deu este filho, com quem ele tem perfeita comunhão, porque ele é Deus também, por amor aos homens, para que os homens fossem igreja, comunidade santa de Deus. Amor. É este amor de Deus que nos capacita a amar ao próximo. Calvino usa uma linguagem até dura quando ele faz um comentário em uma das suas epístolas, dizendo que aqueles asnos de Sorbonne e das outras universidades que dizem que o amor ao próximo não está ligado ao amor a Deus, não sabem nada do que é amor. Nós vemos aqui um amor ativo, intencional, proposicional, afirmativo. Um amor que representava fatos, que além de palavras. Gente, pensa numa igreja que está sofrendo, que está lutando, que está debaixo de muitas dificuldades e lutas, de perseguições e de durezas. E nós temos ali pessoas que cuidam umas das outras, que assistem umas às outras, que apoiam umas às outras. Isso sem falar nas questões mais pessoais, como disse antes, nos nossos dramas, nos nossos pecados, nas nossas crises. A igreja tem este amor ativo para oferecer um ao outro. Quando o apóstolo Paulo fala na outra epístola, suportai-vos uns aos outros em amor, ele não está querendo dizer suportar na acepção que nós temos hoje. Tem que suportar fulano, como se significasse tolerar. Ele quer dizer servir de suporte. Nós temos aqui muitos suportes aqui. Aquela mão francesa que se usa para segurar uma estante. É suporte, servir de apoio. Isto é amor prático. E essa igreja tinha um amor abnegado, que não buscava o seu próprio interesse, mas buscava o interesse daqueles irmãos. E ele então fala de esperança. Esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, que era firme. É outro dom, daqueles 3 dons que são muito caros para a igreja. Está naquela galeria dos dons mais excelentes. A esperança no porvir é o que sustenta o cristão no mundo caído. É o que anima o espírito a continuar caminhando. Não sei quem aqui já ouviu falar da história do Peregrino de John Bunyan. O Peregrino de John Bunyan é um livro escrito no século XVII, na prisão de Bedford. John Bunyan era um cristão batista reformado, por sinal, que, porque pregava o evangelho, numa época em que só os ministros anglicanos da igreja da Inglaterra que podiam fazê-lo, ele foi encarcerado inúmeras vezes, passando cerca de 12 anos na cadeia, e escreveu esse livro, O Peregrino, o livro mais lido da história depois da Escritura. Uma peça de literatura muito bonita. E um dos personagens deste livro, o personagem principal é cristão na sua peregrinação até a cidade celestial. Num certo ponto do livro aparece esperança. Sempre que cristão se via desanimado, situação de pecado, situação de dificuldade, até de perseguição, esperança foi um companheiro muito útil. Ele fazia lembrar de onde ele tinha vindo, para onde ele estava indo. Esperança foi um grande consolo para cristão nos momentos mais difíceis da sua jornada. Confortou-lhe quando o companheiro de cristão fiel foi martirizado na Feira das Vaidades. E acompanhou o cristão até o último dia na cidade celestial. A esperança é o que anima a nossa alma. Esperança do porvir. No nosso devir, na nossa boa aventura, no nosso bom caminho, nós temos a esperança do porvir, nós aguardamos. Irmãos, olha, muita gente ensina escatologia, aquela doutrina das últimas coisas, e com posições diferentes e coisas assim, e às vezes a gente até nem gosta de trabalhar isso, mas a gente deve perceber que
tanto os apóstolos como o Senhor Jesus Cristo gastaram muito tempo ensinando sobre as coisas do futuro, restauração de todas as coisas. Eu não terei tempo para desenvolver isso aqui agora, mas isso é fantástico. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala de novos céus e nova terra. Nós não conseguimos nem sequer ter um pequeno vislumbre daquilo que significa a restauração de todas as coisas. Mas a esperança é o senso de expectação do cristão. Está na nossa oração, quando nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente aguarda, a gente é o povo da esperança, a gente é o povo que crê com confiança de que o Senhor haverá de completar aquelas coisas que Ele iniciou em nós. E esses irmãos aqui tinham uma esperança firme. A esperança era voltada para Jesus. Talvez era a certeza mais segura que aqueles irmãos tinham. Numa igreja, num contexto como aquele, de perseguição, vocês precisam entender, eles perdiam bens, perdiam casas, perdiam até a sua dignidade, perdiam respeito, não podiam comprar mais no comércio. Eles passavam como se diz lá na minha cidade, perrengue, cada situação difícil. E eles tinham então esperança, firme, inabalável, segura. Esses 3 dons, irmãos, são dons da igreja e devem estar presentes na nossa vida. Você, igreja, porque a igreja é povo de Deus, é corpo. Você, igreja, precisa ter fé, esperança e amor. São dons divinos que devem caracterizar, marcar aquilo que você é, quem você é e o que você faz. Eu vou abreviar um pouco aqui a minha palavra aos irmãos, mas eu quero mencionar aqui um pouco sobre o poder do Evangelho, e assim a gente caminha para o fim. A gente deixa o terceiro ponto para um outro dia. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o Evangelho, no verso 5, não chegou somente em palavra, mas em poder e convicção. Ele diz que esses dons, fé, esperança e amor, eles evidenciam uma coisa importante: a eleição de Deus. Essa é uma palavrinha difícil na história da igreja. Uma palavra importante, mas complicada. A palavra eclogê tem causado tanta controvérsia na igreja. Eu creio que é porque ela não é entendida, ou então porque ela machuca o nosso coração, o nosso ego. Mas a Escritura ensina que o único ser que tem livre-arbítrio é o próprio Deus. E Ele escolhe segundo o seu arbítrio, o seu conselho, a sua vontade, que é uma vontade boa e santa. E significa que, antes de o mundo ter sido criado, Deus, o Pai, soberanamente escolheu certos pecadores para a salvação, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Essa é a linguagem de Efésios 1, versos 3 a 5. No seu próprio tempo, Deus o Filho, nós falamos disso agora, veio e morreu pelos pecados dos escolhidos. João 10, de 14 a 18 nos diz isso. E na conversão, o Espírito de Deus, ele trabalha em harmonia com o decreto do Pai e a morte do Filho, aplicando a redenção ao eleito. Tito 3, verso 5. É isso que significa eleição. Que desde tempos eternos, Deus escolheu para si o povo que se chamaria igreja. E Ele usa o Evangelho como meio para que a igreja se una, para que a igreja se ajunte. E essa palavra aqui, poder de Deus, é uma palavra importante. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não chegou com palavra, não chegou morta, esta palavra do Evangelho. Chegou com o poder de Deus. Paulo vai dizer aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,18, para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra poder, eu já tenho dito isso em nossa igreja, é uma palavra tão forte. Em Hebreus, é a palavra utilizada para significar aquele tipo de poder com o qual Deus criou o universo. Ex nihilo, do nada, todas as coisas vieram a existir pelo poder de Deus, em Jesus Cristo. É o mesmo poder que Deus emprega para mudar a nossa natureza, para nos conceder a salvação. É o poder que está atrelado à mensagem do Evangelho. Aliás, a mensagem mais poderosa, a mensagem mais importante, a mensagem mais aguda
da história da humanidade, se de tudo que já foi escrito, de tudo que já foi dito, de tudo que já foi feito pelos homens, há uma mensagem que é poderosíssima. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Ela muda tudo. Ela muda a sua vida, ela muda a vida de pessoas, de comunidades, de cidades e de nações e da história. A história pode ser dividida, você sabe, antes e depois da mensagem do Evangelho. Nós, aliás, somos aqui fruto da história do Evangelho, fruto da mensagem do Evangelho. Nós, com o nome que trazemos aqui, Igreja Batista Reformada, temos o legado do Evangelho por detrás daquilo que estamos fazendo aqui nesta noite. É uma mensagem de poder. Jesus Cristo mudou a natureza daquela água lá nas bodas de Caná, transformando aquela água em vinho. Um cientista que eu conheço, o professor Adalto Lourenço, físico, ele disse que é possível fazer isso. Ele disse que os homens hoje eles detêm os meios para transformar água em vinho. Mas ele disse que só tem um problema, que falta energia. Ele disse que se nós juntássemos a energia de todos os seres celestes, do Sol e de todas as estrelas conhecidas, e de todas as usinas nucleares e hidrelétricas, ainda assim não seria suficiente para produzir a energia necessária para mudar a natureza da água em vinho. Esse tipo de poder é o que Deus emprega para mudar a nossa natureza. O Evangelho tem poder. E ele está dizendo aqui no verso 3, 5, que esta igreja, ela tinha sua eleição reconhecida pelas boas obras de amor, pela sua esperança firme, pela sua fé segura, porque o Evangelho poderoso promoveu isso nelas. Você consegue perceber o que ele está dizendo? E a conclusão do texto nos leva para versos 7 a 10, e eu só vou mencionar aqui rapidamente. Ele mostra que quando isso acontece, quando o Evangelho converte almas e muda a face de um povo, então esse povo, igreja, começa a brilhar. Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo, sal da terra. A igreja brilhou. Ele vai dizer aqui que vos tornastes o modelo para todos os crentes, a Macedônia. Olha, não tinha internet naquela época, não tinha Facebook, não tinha alguém para curtir a página da Igreja Batista Reformada de Tessalônica, não tinha uma equipe de marketing legal que fez alguns cartazes e fez um evento público para que as pessoas começassem a saber daquela igreja. Não teve nada disso. Eles não tinham uma campanha num ônibus evangelístico que saíam pelas cidades da Grécia, desafiando ali os pagãos e pregando o Evangelho. E no entanto, olha só, se tornaram conhecidos em toda a Macedônia. Como que pode isso? Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que eu não preciso dizer mais nada. Olha o que o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos. Vamos encerrar aqui. Nosso tempo exige que a gente conclua. Eu quero só trazer algumas palavrinhas para os irmãos. Quando nós estudamos a vida e o procedimento da igreja primitiva, essa igreja dos primeiros séculos, e nós a comparamos com a igreja cristã hoje, não sei quanto aos irmãos, mas às vezes eu sinto um pouco de vergonha. Principalmente quando eu vejo muita daquilo que se chama evangélico aí fora. Nós vivemos em tempos com tantos privilégios. Quanta liberdade nós temos, por exemplo, hoje de adorar ao Senhor aqui nesta noite tão bonita e tão gostosa, com gente tão alegre aqui, celebrando um momento tão marcante, para cultuar ao Senhor. Mas a gente ainda consegue cometer às vezes erros grotescos. E aqui nós temos homens e mulheres que renunciaram ao mundo, renunciaram a si mesmo, lembrando daquele ensino de Jesus que ainda era vívido na mente daquelas pessoas. Aquele que quer seguir após mim, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Eles negaram-se a si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que ele estava crucificado para o mundo. Eles se envolviam uns com os outros.
expressavam amor e cuidado uns pelos outros. Eles valorizavam a palavra de Deus. Eles ofereciam súplicas e orações, entendendo que a oração é instrumento de Deus, o Deus soberano que sabe todas as coisas e que não pode ser surpreendido por nada, em que não há mudança, nem variação, nem sombra, nem mácula, nem nesga de qualquer tipo. Este Deus que usa as orações como um meio da satisfação da sua providência, da sua vontade. Ele ouvia as orações daqueles santos, como ouve a dos santos de hoje, desta igreja, e eles oravam uns pelos outros, intercediam uns pelos outros, cuidavam uns dos outros. Luz do mundo. O evangelho naquela igreja podia ser visto, ele podia ser sentido, ele era palpável, ele era factual, ele não era um conceito etéreo, ele era uma realidade. Aquelas pessoas se tornaram uma espécie de bússola moral daquela cidade, porta-vozes do reino de Deus neste mundo, embaixadores do reino de Jesus Cristo. Eles tinham em si a fragrância de Cristo. Não é isso que Jesus fala, que o apóstolo Paulo fala, que nós somos o perfume de Jesus? Ele diz que nós somos as cartas vivas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a igreja é embaixadora, porta-voz, arauto. Eles exibiam aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 3. Exibiam aquilo que o apóstolo Paulo chama de polipoikilos, multiforme sabedoria de Deus. Era vista naquela igreja por muita gente. Isto é ser igreja. Isto é ser batista reformado. Vocês são a Igreja Batista Reformada de São Paulo. Aqui, irmãos, vocês devem ser a multiforme sabedoria de Deus num mundo caído, embrutecido pelo pecado. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, é a locomotiva do país. O paulistano, ele tem orgulho de ser paulistano, e com razão, por causa da sua força, do seu vigor, do seu trabalho. O lema dessa cidade incomoda os cariocas, e eu gosto muito disso, porque diz: non do cor do có, não sou conduzido, conduzo. Esta igreja, irmãos, Igreja Batista Reformada de São Paulo, tem a responsabilidade de conduzir esta cidade, ao Evangelho, para que a polipoikilos, a multiforme sabedoria de Deus, se veja também em outras pessoas, exibindo a glória da graça de Deus através das suas vidas, do seu testemunho, através de um púlpito vigoroso que prega com fidelidade as santas escrituras, com ousadia, sem medo do homem, que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nessa igreja deve haver um compromisso com as Escrituras. Sola Escritura, divinamente inspirada, suficiente, inerrante. Deve ter um compromisso com a doutrina, com a teologia reta, bíblica. Os irmãos aqui devem ser marcados por uma fé operosa, por um amor abnegado, pela firme esperança do porvir, como aquela igreja em Tessalônica. Deve ter um compromisso com a santidade. Esta é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição e que sejais santificados, que ninguém defraude o seu irmão, porque Deus contra essas coisas é vingador, porque Deus não vos chamou para a impureza e sim para a purificação. Sede santos, porque eu sou santo. Essa igreja deve ter um compromisso consigo mesmo, com a sua localidade, com os irmãos, os membros desta igreja, cuidando um do outro, servindo um ao outro, ajudando um ao outro, ouvindo um ao outro, sendo amorosos, cuidadosos, andando uma segunda, terceira, quarta milha com os irmãos, dando a sua capa, a sua túnica, favorecendo aqueles que precisam no vosso meio.
deve ter um compromisso com essa cidade, com a comunidade ao redor, servindo a cidade com seus dons, com seu trabalho, com seu talento, com seu amor e com sua caridade. E vocês devem, irmãos, anunciar o evangelho da salvação para São Paulo. Lá em Tessalônica, quando chegaram os acusadores de Paulo, aquilo que era para representar uma ofensa para ele, na verdade, para mim, foi um grande elogio. E seria tão bom se essa igreja fosse conhecida assim: aqueles que transtornam o mundo. Confundem o ímpio, pois o evangelho confronta, mas ele consola. Ele fere, mas cura. Ele desafia, mas abriga. Quebra, mas reconstrói. Divide, mas ajunta. O evangelho transtorna o mundo. O evangelho salva o mundo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja batista reformada. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a palavra dele. Que Deus abençoe essa igreja. Muito grato a Deus por poder falar aos irmãos esta noite.